Oi, pessoal! A aula de hoje é sobre a proclamação da República. Vamos lá? Antes, a proclamação da República, o imperador do Brasil era Dom Pedro II. Vocês acham que Dom Pedro II ficou cansado de governar o Brasil? Não, né? Houve um conjunto de fatores que colaborou para que a proclamação da República acontecesse em novembro de 1889. Vamos pensar em como aconteceu esse processo? Depois da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I governou o Brasil por muitos anos. Logo em seguida, o cargo de imperador passou para o seu filho, Dom Pedro II. Ele também era muito amado pelo povo brasileiro e governou o Brasil por muitos anos. O cargo de imperador passa de geração para geração, dentro da mesma família, oficialmente de pai para filho. O trono de Dom Pedro II estava ameaçado devido a vários problemas que o Brasil enfrentava. Um dos problemas foi que os religiosos estavam irritados com Dom Pedro II, que estava se envolvendo nos assuntos da igreja. Outro fato foi a libertação dos escravos pela princesa Isabel, desagradando os donos de terra. O cargo de imperador era passado de pai para filho e não de pai para filha. Mas Dom Pedro II só tinha como filha a princesa Isabel. E o povo brasileiro, eles não se agradavam com a ideia do Brasil ser governado por uma mulher. Os militares também estavam muito desapontados, pois não foram valorizados como gostariam. Eles ficaram sabendo que o Brasil era o único país das Américas que não tinha um presidente. E o sonho da República cresceu entre os militares. O povo do exército brasileiro não estava muito contente com o governo. Eles achavam que o rei não prezava pela vontade do povo. Só fazia o que queria. Então, em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro, um militar mais influente da época, juntamente com o exército, liderou um manifesto assumindo o poder do Brasil, destituindo a família real. Esse manifesto ficou conhecido como Proclamação da República. A partir desse dia começou um novo modelo, um novo estilo de governo, a República Federativa, que houve algumas mudanças ao longo do tempo, mas até hoje continua sendo esse mesmo estilo de governo. Na República, qualquer cidadão pode governar o país e se preocupa com a opinião do povo. Já no Império, o governo é hereditário e não se preocupava com a opinião do povo. O primeiro presidente provisório da República foi o mesmo que liderou o exército da proclamação, Marechal Deodoro da Fonseca. Então, no dia 15 de novembro, comemoramos esse feito especial da nossa história, onde o Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser república. Deixou de ser governado por um rei e passou a ser governado por um presidente. Logo após a proclamação, alguns símbolos foram construídos, garantindo que a sociedade brasileira se identificasse com o novo modelo republicano federalista. O hino à proclamação da República foi adotado em 1890, a bandeira nacional instituída em 19 de novembro de 1889. A proclamação da República foi um evento movido em grande parte pelas classes dominantes. E esses agentes políticos estavam mais preocupados com seus próprios interesses do que com efetivar uma melhoria para a sociedade como um todo. Por fim, que nós possamos conhecer a história do nosso país, para nos tornarmos agentes críticos e transformadores da nossa sociedade. Não ficando apenas em comentários pessimistas,
né? E sim refletindo como podemos fazer a diferença, mudar a nossa realidade social e tornar o nosso país um lugar melhor.